Você já parou para pensar até onde vai a sua fé quando tudo parece desmoronar? Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais profundas e impactantes da Bíblia. A história de Jó. Um homem que tinha tudo, riqueza, família, respeito e de repente perdeu tudo. Como ele reagiu? O que podemos aprender com sua jornada de fé inabalável em meio ao sofrimento extremo? Fique comigo até o final, porque a história de Jó tem lições poderosas para as nossas vidas hoje. Vamos conhecer Jó. A Bíblia o descreve como um homem que vivia na terra de Uz. Ele não era qualquer um. O texto diz que ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Pense nisso. Que cartão de visitas incrível! Ele era o tipo de pessoa que todos admiravam. Um verdadeiro exemplo de caráter e fé. E Deus o abençoou abundantemente. Jó tinha uma família grande e feliz. 7 filhos e 3 filhas. Sua riqueza era imensa, contada em milhares de ovelhas, camelos, bois e jumentas. Ele era, sem dúvida, o homem mais rico e influente de toda a região. Jó não era apenas rico. Ele era um pai dedicado e um homem espiritualmente responsável. Seus filhos costumavam dar festas, cada um em sua casa, e convidavam suas irmãs. Era uma família unida e feliz. Mas Jó, como um pai zeloso, se preocupava com a vida espiritual deles. Ao final de cada ciclo de festas, ele se levantava de madrugada, chamava seus filhos, os purificava e oferecia sacrifícios a Deus por cada um deles. Ele pensava: vai que meus filhos pecaram, ou, em seu coração, ofenderam a Deus. Essa era a rotina de Jó. Ele vivia uma vida de constante devoção e cuidado. Mas então, a cena muda. Somos transportados para uma dimensão espiritual, celestial. Os anjos, chamados aqui de filhos de Deus, se apresentam diante do Senhor. E no meio deles, surge uma figura sombria: Satanás. Deus, que conhece todas as coisas, pergunta a ele: de onde você vem? Satanás responde de forma arrogante: de perambular pela terra, de observá-la de um lado a outro. Ele estava procurando por brechas, por oportunidades para causar destruição. É nesse momento que Deus faz algo surpreendente. Ele aponta para o seu servo fiel. Você reparou no meu servo Jó? Pergunta o Senhor. Não há ninguém na terra como ele, íntegro, reto, temente a Deus e que se afasta do mal. Que elogio! O próprio Deus testemunhando sobre a integridade de um homem. Mas Satanás, o acusador, não se convence. Ele lança uma acusação cínica, questionando a pureza da fé de Jó. Será que Jó teme a Deus por nada? Ele pergunta: você não o protegeu de todos os lados? Protegeu sua casa, sua família, tudo o que ele tem? Você abençoou o trabalho das mãos dele, e seus rebanhos se espalharam pela terra. Satanás estava, na verdade, dizendo que a fé de Jó era baseada em interesse, que ele só era fiel porque Deus lhe dava tudo. Então ele lança o desafio: mas estenda a sua mão e toque em tudo o que ele tem, e você verá se ele não amaldiçoa o Senhor na sua cara. Era uma aposta terrível. Satanás estava convencido de que, sem as bênçãos, a fé de Jó se despedaçaria. Então, Deus permite o teste. Ele diz a Satanás: pois bem, tudo o que ele tem está em suas mãos, mas não toque nele. Deus estabeleceu um limite claro. A vida de Jó deveria ser poupada. Com essa permissão, Satanás se retira pronto para executar seu plano maligno. A tragédia se abate sobre Jó de forma avassaladora e implacável. Num dia comum, enquanto seus filhos e filhas estavam festejando na casa do irmão mais velho, a primeira má notícia chega. Um mensageiro desesperado corre até Jó e diz: os sabeus nos atacaram. Levaram os bois e as jumentas e mataram os servos à espada. Só eu escapei para te contar. Imagine o choque. Antes mesmo que Jó pudesse processar essa perda, enquanto o primeiro mensageiro ainda falava, chega outro. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos. Só eu escapei. Um desastre natural, uma calamidade
inexplicável. A sucessão de golpes continua. O segundo mensageiro mal termina sua frase. E um terceiro aparece. Ofegante. Os caldeus, em 3 bandos, atacaram e levaram os camelos, matando os servos. Só eu escapei para trazer a notícia. Em questão de minutos, toda a imensa riqueza de Jó, o trabalho de uma vida inteira, desapareceu. Foram ataques inimigos, desastres inexplicáveis, uma onda de destruição que parecia não ter fim. Mas a pior notícia ainda estava por vir. Enquanto o terceiro mensageiro ainda falava, chega o quarto. A notícia que ele traz é a mais devastadora de todas. Aquela que nenhum pai ou mãe jamais gostaria de ouvir. Seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo na casa do irmão mais velho, quando um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa. A casa desabou sobre eles, e todos morreram. Só eu escapei para te contar. Em um único instante, Jó perdeu todos os seus 10 filhos. Sua alegria, seu futuro, sua linhagem, tudo foi arrancado dele de uma forma brutal. Qual seria a sua reação? Qual seria a minha? Em meio a uma dor tão profunda, a uma perda tão completa, a raiva, a revolta, o desespero seriam as respostas mais naturais. Mas a reação de Jó é uma das demonstrações de fé mais extraordinárias de toda a Bíblia. O texto diz que Jó se levantou, rasgou seu manto e raspou a cabeça, menos sinais de profundo luto e dor. Ele não escondeu seu sofrimento, mas o que ele fez em seguida é o que nos deixa sem palavras. Ele se prostrou com o rosto em terra e adorou. Sim, em meio à ruína total, ele adorou a Deus. E então, ele pronuncia palavras que ecoam através dos séculos. Eu saí do ventre de minha mãe, e voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que perspectiva! Jó reconheceu que tudo o que ele tinha, incluindo sua própria vida e a de seus filhos, era um presente de Deus. Ele não possuía nada, era apenas um administrador. E se o dono de tudo decidiu tomar de volta, a ele só cabia bendizer o nome do Senhor. O versículo final desse capítulo é a conclusão poderosa. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele não culpou a Deus. Ele não questionou a justiça divina. Ele manteve sua integridade e sua fé, mesmo quando seu mundo inteiro desabou. A história de Jó nos força a olhar para dentro de nós mesmos e perguntar: qual é o fundamento da nossa fé? Ela está firmada nas bênçãos que recebemos ou no Deus que abençoa? A jornada de Jó estava apenas começando, e as provações se tornariam ainda mais severas. Mas essa primeira resposta, essa atitude de adoração em meio à dor, já nos ensina que a verdadeira fé não é a ausência de sofrimento, mas a presença de Deus, mesmo no meio dele. A fé de Jó não o isentou da dor, mas o sustentou através dela. Que possamos aprender com Jó a ter uma perspectiva eterna, a reconhecer a soberania de Deus em todas as circunstâncias e, mesmo nos dias mais sombrios, encontrar forças para dizer: bendito seja o nome do Senhor. Se essa história tocou o seu coração, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que talvez esteja precisando ouvir essa mensagem de fé e resiliência. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuarmos explorando juntos as profundas lições da Palavra de Deus. Obrigado por assistir e até a próxima.